e amém. Nós estamos olhando para Jesus, o lugar do nosso descanso, o Cordeiro de Deus, o libertador por excelência. Nós estamos olhando para aquele que tem o poder ainda sobre as tempestades da vida. E nós olhamos para ele como o pão de Deus que desceu do céu para alimentar o seu povo. E eu gostaria que hoje pudéssemos olhar para o Senhor como o Senhor de tudo. Tem uma música em português do Ministério Hillsong que tem esse título, o Senhor de tudo. E eu gostaria de convidá-los para abrir a sua Bíblia no primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, como aparece na nossa Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 29. Esses versículos fazem parte de uma das maiores, se não a maior pregação do Senhor Jesus, no Sermão da Montanha. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Amém. E amém. Nós encontramos, principalmente nessa parte do Sermão da Montanha, 3 analogias. Você vai se lembrar. O Senhor fala de 2 portas. A porta estreita que leva à vida, e poucos entram por ela. E fala da porta larga que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Que luxo de detalhes. Uma porta estreita que leva à vida e poucos entram por ela. E uma porta larga que conduz à perdição e muitos entram por ela. Depois ele fala dos falsos mestres. E coloca mais uma analogia, falando de 2 árvores. E fala que a árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. E ainda frisa: pelos seus frutos os conhecereis.
fala também de dois tipos de pessoas. Eu não sabia se colocar assim, esses dois tipos de pessoas. Se cristãos ou crentes, né? Porque é a mesma coisa, mas pode ter uma conotação diferente. E olha o que ele diz: os que chamam Jesus Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus lhes ordenou. Os que fazem, esse aqui é o primeiro grupo, não fazem a vontade do Senhor, é um tipo de pessoa. E o outro, os que fazem a vontade do Pai. E ainda ele continua a falar e compartilha uma parábola. Os que ouvem as suas palavras e as praticam são aqueles que constroem a sua casa, a sua vida sobre uma rocha firme. E tem os que ouvem e não praticam suas palavras. Estes são os que constroem a sua casa sobre a areia. Se você perceber, as três analogias, todas elas têm o mesmo intuito. E tem algo ainda mais interessante, porque aqui Cristo se apresenta como uma bifurcação no caminho. E o que ele está tentando dizer é que precisamos tomar o caminho certo. Porque há um caminho estreito e há um caminho amplo. Mas ele está no caminho, como uma bifurcação, como algo que obrigatoriamente nós precisamos enxergar para tomar a direção certa. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo citam um texto em particular do livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 14, que fala especificamente dessa bifurcação. E diz: ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. E eu disse, tanto Pedro quanto Paulo falam dessa rocha que nos faz cair. E quando eu vejo a profundidade da mensagem do Senhor no Sermão da Montanha, e quando eu leio essas palavras que tanto Pedro quanto Paulo citam, penso que o Jesus de hoje não parece muito com esse Jesus que é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Falando de maneira específica do tempo que nós vivemos. Porque para muitos hoje Jesus salva. Quantos estão convictos disto? Amém? Mas não estamos convictos da mesma maneira que esse mesmo Jesus que salva também condena. Sim. Para muitos o Jesus de hoje, ele perdoa. Está certo? Sim ou não? É claro que ele perdoa. Mas não temos a mesma convicção para dizer que ele repreende. O Jesus de hoje, para muitos, cura. E é claro que está na Bíblia que Jesus cura, mas ele também fere. Hoje, as pessoas não conseguem
imaginar um Jesus lento para se irar, lento para se irar, mas não está falando que ele não irá se irar. Não trata-se que ele perdeu a ira pelo que não está certo. Tem quem talvez disse, mas Jesus entende o meu pecado. Você concorda, sim ou não? Lógico que ele entende, porque ele foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado. Mas não assim estamos convictos que ele disciplina. E eu creio que muito do que hoje se prega é totalmente diferente do que Jesus pregou. E para aqueles que talvez não desfrutamos muito do leite, né? Até porque está comprovado que o leite produz muita alergia, mas eu acho que é mais gostoso o leite inteiro, não sei se você concorda, do que aquele leite desnatado, sem gordura e sem lactose. Você já experimentou os dois? Sim ou não? E hoje parece que no púlpito tem muito desse leite desnatado, sem lactose. E quando eu olho e ouço, mais do que olhar, ouço Jesus pregar, o meu coração fica muito constrangido. Porque quando eu leio os evangelhos, consigo ver para um Jesus temido pelos demônios, para um Jesus confrontador, como falei semana passada, compassivo sim, mas que também confronta. Um Jesus que exorta Pedro e disse-lhe com veemência: afaste-se de mim, Satanás. E vejo um Jesus que derrubou o Saulo de Tarso, o Paulo do cavalo, sim ou não? Para mim, esse Jesus é Senhor de tudo. Jesus é o Senhor de tudo. Eu quero usar uma expressão talvez não muito apropriada, mas para você entender, Jesus não é um Senhor meia boca. Dá para entender? Talvez não seja o mais certo, porque hoje tem muitos senhores, mas Ele é o Senhor de tudo ou é o Senhor de nada, porque Ele é o Senhor de tudo. Por isto ele declara: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quantos já chamamos Jesus de Senhor? Esses dias o Davi, ouvindo o devocional, ele falava que o pastor, né, frisava que quantas vezes a gente numa oração usa a palavra Senhor. Senhor não sei o que, Senhor tal, Senhor, Senhor, Senhor. Mas ele continua advertindo àqueles que usam o nome Senhor: não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Se você perceber, temos aqui um grupo de pessoas, crentes, que falam de Deus e que ainda fazem coisas em nome de Deus, mas que no final não estão qualificadas para entrarem no reino de Deus.
Então eu me pergunto e questiono os irmãos, o que será que nos qualifica para entrar no reino do céu? O que será? Se não é o que dizemos quando declaramos Senhor, Senhor, se não é tudo quanto nós fazemos, o que pode então nos qualificar para entrar no reino de Deus? Eu creio que tudo está condensado numa palavra: obediência. Uma vida de obediência. Porque ele está falando na parte final, vocês que desobedecem à lei. Entrarão no reino dos céus, fala Jesus. Literal, como está na palavra. Apenas aqueles que, eu gosto da pontuação, entrarão no reino dos céus, vírgula. Apenas aqueles que, vírgula, de fato, vírgula, fazem a vontade de meu Pai. Não podemos tirar a pontuação. Aqueles que, vírgula, de fato, vírgula, fazem a vontade do meu Pai. E se você já leu esse mesmo texto, paralelo, né? Em Lucas, pode ser que foi o mesmo momento, não poderíamos afirmá-lo. Talvez foi um outro momento. Mas em Lucas 6,46, Jesus fala assim: por que vocês me chamam, é a versão de Lucas, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Primeiro fala de obediência. E aqui, se não fazem o que eu digo. E então, meus queridos, aqui eu encontro a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Obediência. Render a minha vontade à vontade do Senhor. Jesus é o Senhor de tudo ou de nada. Ou Ele é Senhor de tudo, e eu vou falar de uma outra maneira, como eu acostumo dizer: ou Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou não será segundo e ainda menos terceiro. Tem que ser o primeiro. Então, a obediência significa que abrimos mão do que nós pensamos, do que nós acreditamos, do que nós desejamos, para fazer a vontade do Pai. Dito de uma outra maneira, a obediência é sinônimo, e eu quero que preste atenção na palavra específica que vou usar. A obediência é sinônimo de levar a minha rebeldia a um altar de sacrifício, porque nós somos rebeldes desde que nascemos. Submeter-me ao senhorio de Cristo, sacrificando a minha rebeldia. E para isto, algo precisa ficar muito claro. Porque tem quem pode obedecer pelos motivos errados. E eu disse várias vezes aqui que eu odiaria que meus filhos apenas me obedeçam porque tem medo do pai. Seria muito triste, né? Porque a obediência, que é obediência genuína, ela vem do coração. E o coração, entende-se, não é o músculo, né? E também não é o sentimento.
porque você pode falar com sentimento, mas eu estou falando como a Bíblia fala do coração, a essência de tudo que nós somos. Carlos Spurgeon disse: a obediência que não é voluntária é desobediência. Que interessante. A obediência que não é voluntária não é obediência. E quando eu leio principalmente a maneira como escreve o apóstolo do amor. Quem é o apóstolo do amor? João. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, olha o que Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Que interessante. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Eu pergunto para você, meu caro, há alguma palavra aqui que você não consegue entender? Pode falar desse versículo. Há alguma palavra que você não consegue mesmo entender? Você precisa de uma explicação? Quem me ama faz o que eu ordeno. O que você não entende dessas palavras? Quem me ama faz o que eu ordeno. E no versículo 24 do mesmo capítulo de João, quem não me ama não me obedece. Ficou mais claro? Se talvez temos alguma dúvida, quem não me ama não me obedece. E aí há algo muito mais profundo, porque a desobediência é falta de amor por Deus. Segundo o que João é o que Jesus, disse em João. A desobediência é falta de amor por Deus. Eu fiquei refletindo nisso. No que não amo ao Senhor, naquilo que eu mais desobedeço. Então somos cristãos. E se lembre dos dois tipos de pessoas que Jesus citou no começo: os que obedecem e os que não obedecem, os que praticam e aqueles que não praticam o que ele disse. Somos cristãos quando obedecemos aos seus mandamentos. Não sei se você está achando legal como as coisas vão se linkando no Evangelho de João para chegar nesse patamar. Quem me ama faz o que eu ordeno. Quem não me ama não me obedece. Então, desobediência é falta de amor por Deus. E somos verdadeiros cristãos quando obedecemos aos mandamentos do Senhor. Porque a gente pode estar enganado e achar que é cristão por qualquer, ideia, nomeação, qualquer coisa que hoje venha do pensamento secular. E na primeira carta do mesmo apóstolo João, capítulo 2, versículo 4, Jesus fala: se alguém diz
Eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se alguém diz, está falando João, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Novamente, se obedecemos aos seus mandamentos, o amamos. Obedecemos porque amamos o Senhor, ou amamos o Senhor, e por isto obedecemos aos seus mandamentos. Diga obediência. O que seria de maneira prática? Vamos entrar no prático. Obediência. Uma submissão de todas as áreas da minha vida a Deus. De todas as áreas, mas eu gostaria de citar duas áreas de maneira particular que nós precisamos submeter à vontade de Deus. A primeira, render, eu disse, a minha rebelião. Por quê? Porque algo que somos tentados a fazer é sermos autônomos. Não queremos prestar contas para ninguém. E por isto, conseguir enxergar Jesus como o Senhor de tudo pode ser o coração de tudo quanto nós temos falado. Render a minha rebelião é um sacrifício no altar. E a segunda coisa, que eu possa produzir de maneira voluntária e intencional uma troca dos meus desejos. Porque abrir mão dos meus próprios desejos para me deliciar em Deus é um sacrifício. Porque a maioria, se não todos, os nossos desejos, as nossas vontades produzem prazer. Você concorda, sim ou não? Porque nós não queremos abrir mão dos nossos anseios, dos nossos desejos, porque eles produzem o quê? Prazer. E o prazer é humano. Tanto que às vezes a gente associa prazer só com coisa ruim. Mas aqui seria uma troca daqueles meus desejos por prazer mundano, para ter prazer no Senhor. Então, o segredo aqui é obediência. Qual seria o antônimo da obediência? Desobediência. Peguei vocês, né? Esqueceram a língua portuguesa. Qual é o antônimo da obediência? A desobediência. Que no caso seria insubmissão ao senhorio de Cristo. E então chegamos a essa parte onde Jesus compartilha uma parábola. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo.
Mais uma vez temos aqui dois construtores, que são dois tipos de pessoas. Você percebe que todo o ensino ele vai direcionado apenas numa linha de raciocínio? Dois tipos de pessoas. Porque sempre o Senhor colocará diante dos nossos olhos dois caminhos, duas portas. Sempre haverão duas árvores. E aqui temos dois construtores, dois tipos de pessoas. Só que um constrói a sua casa sobre a rocha firme e a casa se mantém no tempo da enchente. A outra casa foi construída sobre a areia. E quando veio a enchente, arrasou com tudo. Eu pergunto, essas duas pessoas ouviram a mesma mensagem? Sim ou não? Eu creio que ambas, as duas pessoas, ouviram as mesmas palavras. Ambas as duas pessoas ouviram as mesmas orientações, diretrizes. E ambas as duas pessoas também ouviram as mesmas advertências. Só que ambas as duas pessoas terminaram em lugar diferente. Uma na rocha, a outra construindo sobre a areia. Ambas duas pessoas ouviram as mesmas palavras, ouviram as mesmas orientações, ouviram as mesmas advertências. Por que terminaram em lugares diferentes? Segundo o que está aqui. Por que as duas pessoas terminaram num lugar diferente? Justamente, uma delas decidiu praticar o que ouviu e a outra não quis praticar. Então Jesus fala assim: quem ouve minhas palavras, quem as ouve, porque quando você vê a linguagem como foi escrito o Novo Testamento, não é apenas ouvir por ouvir, é ouvir com atenção. Isto é um padrão na Escritura. Ouvir prestando atenção, porque nem sempre ouvir é ouvir. Você só conseguiu ouvir quando você prestou atenção. Então voltamos a dois antônimos: submissão e rebelião. Uma pessoa que obedece e uma pessoa que não obedece. Senhor, Senhor, falarão. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? E não entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque a coisa mais simples é praticar o auto-engano. Você estar convicto de algo que não é genuíno. Mestres do auto-engano somos nós. Nessa altura eu pergunto para você: você acredita na Bíblia? Sim ou não? Tem alguém aqui que não acredita na Bíblia? Você acredita? Sim? Eu acredito na Bíblia. Mas quero fazer mais uma pergunta: você vive a Bíblia? Aí que está a diferença. Porque a palavra fala que ainda os demônios acreditam e tremem. Mas tem que acredita e não treme.
diante da palavra. E por isso que eu orava: Senhor, ajuda-nos para entendermos o momento dessa palavra. Lucas, voltando à passagem paralela de Lucas 6, no versículo 46 ao 49, fala assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa, e olha que interessante, e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Isto sempre me faz lembrar da nossa casa na Colômbia, porque a nossa região lá sofre com bastante sismo. Nós temos bastante tremor, terremoto. Nós já temos cidades que desapareceram por conta de um terremoto. Então, quando o arquiteto faz a avaliação do terreno, ele precisa, como fala aqui, cavar fundo até encontrar a rocha, porque ele não pode colocar o alicerce até não achar a rocha. Sabe quantos metros cavou o nosso arquiteto? Foram 7 ou 14 metros, Padre. Acho que foram mais de 7 metros. Eu posso estar exagerando 14, mas foi uma coisa louca o que levou de concreto para fazer o alicerce daquela casa. Só que quando tremia, ela fazia assim e não se rachava. Era antissísmica a estrutura do alicerce daquela casa. E Lucas dá um detalhe que não providencia Mateus. Ela é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces na rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão. E aqui já esclarece, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Eu pergunto, será que cavar fundo e colocar um alicerce firme demora? Ou é rápido? Demora, né? Agora pense quando demora, mas tudo já foi construído e tem uma mudança no clima. Estou falando de algo que está acontecendo conosco aqui hoje, né? Uma mudança violenta do clima. Nós já fomos para menos do zero e agora já fomos para mais de 25. Haja corpo para suportar. Haja alicerce, né? Uma mudança forte do clima. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, porque está fundada ou alicerçada sobre uma rocha. A outra cairá, deixando uma pilha de ruínas, porque foi feita no nível do chão. Cabe a mim perguntar: como você alicerçou sua vida? Porque eu olho para o alicerce da minha vida e eu às vezes penso, mas é uma leve sensação que está frouxo. E eu busco me firmar mais no Senhor. Porque o chamado é aquele que se santifique, santifique-se mais.
seja mais santo. Porque quando cremos na Bíblia e não vivemos a Bíblia, virá água das enchentes e baterá. E a nossa vida será abalada. Então, e não pense apenas na fé. Pense, por exemplo, que você pode alicerçar a sua vida numa falsa prosperidade. Essa semana nós estamos assistindo o Wimbledon, um dos maiores campeonatos Grand Slam de tênis. E teve um dado curioso de uma brasileira que acho que ganhou umas 3 vezes. Mas bem antigo. Quando o prêmio, ela falava, era uma bolinha do Grand Slam. Hoje os caras faturam 3 milhões de dólares ou de euros por ganhar esse mesmo campeonato. E ela falava, eu só ganhei quando jogar ao tênis era um esporte. E a gente fica pensando, né? 3 milhões de euros, um prêmio, 4 milhões, 3 milhões de dólares. Multiplique por reais, a nossa moeda que tem menos valor. Quanto seria isso? É uma loucura, né? E eu pensava, é muito dinheiro, né? Seria bom ter, por exemplo, para ti seria bom ter 3 milhões de dólares? Seria uma coisa muito boa, né? Só que tem uma coisa, eles não compram a salvação. Tem um cara aí que já faturou só em prêmios 108 milhões de dólares. Se você estava se sentindo mal com 3 milhões, 108 em prêmios, só em prêmios, sem contar os patrocinadores e os sponsors que chama, né? Eu fico pensando mais, seria bom, seria, mas não vale a salvação. A nossa salvação vai além de um valor, de uma prosperidade. As tentações, cairá deixando uma pilha de ruínas. Eu finalizo, porque o tempo acabou. Lendo no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, o conselho apostólico. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Que tremendo conselho. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. E depois fala do espelho, que o homem se olha e esquece seu rosto natural. Eu concluo que sempre terá 2 pessoas. Só para continuar a linha de raciocínio que Jesus deixou. Sempre terá 2 pessoas que vêm à igreja. Pense nelas. As 2 dizimam. As 2 pessoas participam da conexão. As 2 pessoas se batizaram. Talvez eu batizei alguma delas. As 2 pessoas dizem aleluia. As 2 pessoas falam amém ao sermão do pastor. E o pastor gosta. Amém? Viu? Amém. Mas onde está a diferença entre uma e outra pessoa? Mesmo que as 2 venham para a igreja. Que quando você vai ver o lar dessa pessoa é um inferno. Porque não tem construído a sua família sobre a palavra de Deus. Uma delas
não tem as contas do dia. Já temos um pastor aqui que ficou sem voz e não pregou hoje para nós. Agora o segundo também se engasgou. Mas eu vou conseguir. Cheguei no final. As duas vêm para a igreja. As duas de cima, as duas participam do culto. Só que uma delas, suas contas não estão no dia. Nós temos um ditado que eu acho muito bacana na Colômbia. Eles devem para cada santo uma vela. As duas se batizaram, mas seus cartões de crédito estão estourados. Não é testemunho. E algo que chama muito a minha atenção. As duas vêm à igreja, mas quando você vê o que eles postam nas suas redes sociais, você se pergunta. E eu recebo print direto de alguns irmãos. Olhe o que fulano publicou. Os prints mandam para o pastor. Daí eu vou lá e olho. Porque eu não posto mais nas redes sociais. Deixei de ser meu próprio paparazzi. Estava ferrado. Você vai entender isso meia-noite. Quando você deitar e descansar. As duas pessoas vêm para a igreja. Mas você vê a linha de pensamento político, as bobagens que alguns postam, coisas sem conteúdo, sem vida, sem testemunho, sem poder de Deus, sem evangelho. E eu creio que nessa altura a gente precisa realmente se perguntar: Jesus é o Senhor de tudo na minha vida? E poderia acrescentar, não tinha essa parte ainda nas redes sociais. Jesus é o Senhor de tudo ou de nada. Vamos orar? Você quer ficar ou se colocar, quem puder, em pé? Senhor e Deus, eu me coloco na Tua presença, com temor e tremor. O Senhor sabe que estou tremendo e que meu coração está a mil, batidas, pensando no que essa palavra significa, principalmente para o pregador. E Senhor, eu não coloco apenas a minha vida na Tua presença, como a vida de cada pessoa que faz parte da nossa comunidade. E oro, porque eu reconheço que nós somos uma comunidade que acredita na Bíblia, que não deixa de ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Mas eu tenho me questionado, principalmente sobre o que falei no final da minha exposição. Como tem esses dois tipos de pessoas no nosso meio. As que ouvem, aliás, as duas ouvem. As duas são advertidas, as duas são orientadas. Mas tem quem obedece e tem quem não obedece. Tem quem ainda teima com o Senhor e disse: estou lutando com Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus para meus sentimentos, para minha vida, para minha caminhada, mas eu estou lutando.
porque não temos sacrificado o rebelde que há em nós no altar do sacrifício. Porque continuamos a fazer coisas erradas, não porque não ouvimos a palavra, e sim porque ouvimos, mas não prestamos atenção e não cavamos fundo para alicerçar a nossa vida nessa direção. Oro por mim, Senhor, pela minha família. Ajuda-nos a honrar a Tua palavra. Ajuda-nos não apenas a acreditar na Bíblia, e sim a viver a Bíblia. Ajuda-nos, Senhor, da maneira singela e prática, como o apóstolo Tiago diz, não se limitem porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. E oro por meus irmãos, Senhor. Por aqueles que talvez são mais novos, por aqueles que são mais velhos. Porque não trata-se do tempo, e sim de quanto nós vivemos a Bíblia. Ajuda-nos a olhar para Jesus, o Senhor de tudo. Porque Ele ou é o Senhor de tudo, ou não é o Senhor de nada. Ajuda-nos, Deus, para que como comunidade, depois de tudo que nós já vivemos, depois dessa pandemia, depois do isolamento, do afastamento de pessoas, da falta de comunhão, da falta de abraço, da falta do culto presencial, que nós venhamos a valorizar o que ouvimos e o pratiquemos. Eu coloco a nossa comunidade, Senhor, na Tua presença e oro para que venha um reavivamento do céu, que faça com que nós não apenas acreditemos na Bíblia, mas consigamos viver a Bíblia, e que vivendo a Bíblia possamos alcançar aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para a salvação, que pelo nosso testemunho eles venham a acreditar e a viver em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus pelo entusiasmo. Meus caros, tenham uma ótima semana e se lembrem, a macro está rolando e está sendo bênção para nossas vidas. Amém? Tenham uma ótima semana.